Ó, 1, 2, 3 e já. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma aula de segunda-feira. Estamos já há algum tempo num processo de estudar a palavra de Deus em cima da visão que Deus tem nos dado, uma visão, um sonho. Depois vamos retornar novamente aos estudos antigos. Estamos praticamente no fim, mas vamos dar continuidade hoje e quero agradecer a todas as pessoas que estão pela internet. Algumas delas eu não conheço pessoalmente, mas temos acompanhado e graças a Deus. Algumas não estão conseguindo ainda acessar novamente. É lembrar que tem que botar Ustream, né, Bruno? Aula Pastor Júlio, número 2. O Ronaldo, que estava no Brasil, né, Ronaldo? Não conseguiu porque ele botou aula Pastor Júlio 1, que pega as aulas antigas. Então, será aula Pastor Júlio, número 2. E como eu tenho falado aqui, nós vamos começar muito breve a gravação na live stream, né? O pastor vai me ajudar. Nós vamos fazer a gravação toda sobre o reino de Deus, a geena de fogo, o dano da segunda morte, enfim, preparando o povo de Deus para reinar com Cristo. Essa é a mensagem que Jesus veio trazer. Então, muito breve, você deve... eu vou fazer isso por gravação, algumas, como eu já tenho falado, e depois a gente vai dar a aula ao vivo, com participação. E as pessoas que estão ouvindo e que quiserem se registrar para participar, é de graça. Né? Continua sendo da mesma... Algumas pessoas... Oi? Cobraram? Tá bom. Essa vai direto para a oferta da missão. Porque você é argentino, por isso. Bom, gente, vamos então dar a nossa continuação do estudo e daqui a pouquinho, no final, se alguém tem algum pedido de oração, pode fazer pela internet, o Bruno está aqui e a gente vai orar, com certeza o Senhor há de ser gracioso para conosco, amém? Amém. Pai, abençoa-nos nesta noite, nós que estamos aqui, outros que estão em vários lugares desse mundo, estão com o coração aberto agora, ó Deus, para entender os propósitos que o Senhor tem para nós hoje, na nossa geração, no dia de hoje. E sabemos, ó Deus, que a base de tudo isso é a Tua palavra inspirada, viva, revelada ao nosso espírito. Portanto, Espírito Santo, tenha liberdade agora, nessa aula, para poder edificar as nossas vidas. Abre os olhos do nosso coração para entendermos estas verdades pelo Teu Espírito. Nós te louvamos e te agradecemos já pelos resultados de tudo, no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, a quem toda honra e glória seja dada a Ele. Em nome de Jesus, amém. Amém. E amém. Bem, gente, vamos lá. Nós estamos na sequência do sonho, e o âmago desse sonho é que existia uma pessoa dentro do rio, né? Aqueles que têm acompanhado sabem que aquela pessoa, ao longo do corpo dela, começaram a surgir pedras preciosas. E nós estamos mostrando biblicamente o que significam essas pedras preciosas. Já falamos de Paulo, que ele faz menção disso, já falamos do rio que descia no Jardim do Éden, atravessava o Jardim do Éden, dividido em 4 afluentes, e o rio Pisson, que foi o primeiro, que é o símbolo da vida de Deus, quando passou na terra de Avilá, uma terra arenosa, infértil, e quando passou aquela água lá, nasceram pedras também preciosas, como o ouro, o bdélio, a pérola, e tudo isso são figuras que mostram que Deus quer, na verdade, através da sua vida, o rio da vida do Espírito de Deus, quer produzir em nós coisas preciosas, ou seja, materiais que vão edificar a igreja. Eu tenho falado para vocês que se nós somos pedras brutas, jamais poderemos edificar a igreja para que Jesus volte novamente. E se continuarmos brutos até o fim da nossa vida,
sem termos essas pedras que têm um significado espiritual e prático, nós não reinaremos com Cristo, e que ninguém se engane a respeito disso. Então, a figura que nós estamos interpretando, e eu vou terminar hoje, eu estou usando textos na Bíblia, e vou colocar mais alguns. Estou falando sobre Lúcifer, que era um anjo cheio de luz, o anjo mais importante abaixo de Deus, e ele, como eu falei na aula passada, ele era quase perfeito. E aqui em Ezequiel, capítulo 28, em 2 versículos, 12 e 13, o profeta chega a dizer: tu és o sinete da perfeição. Sinete é como um carimbo gravado. Então, a perfeição na criação deste anjo, Lúcifer, era Deus colocou, ainda diz aqui, cheio de perfeição e cheio de sabedoria e formosura. Ou seja, Deus imprimiu nele a sabedoria de Deus, porque ele tinha algum motivo. Deus tinha algum motivo para fazer isso na vida dele. E além do mais, a formosura, porque, segundo aqui o texto, nós vamos ler daqui a pouco, lá no final, diz assim, que ele também estava no jardim do Éden, no jardim de Deus. E diz aqui, de todas as pedras preciosas te cobrias. Então, você pode imaginar isso. E aqui fala a relação das pedras. Diz aqui o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo. Se não me engano, o carbúnculo é a granada. É uma pedra meio vinho. E a esmeralda, e diz ainda, de ouro se fizeram os teus engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Veja, na época que isso aconteceu, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, isso foi há mais de bilhões de anos atrás. Lúcifer era uma criatura de Deus, era um anjo, tá? E ele era o anjo cheio de luz, que guardava o trono de Deus. Ele era o querubim da guarda. Logo a seguir, no versículo 14 e 19, só para lembrar, diz aqui, tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, e mais uma vez diz aqui, no brilho das pedras andavas, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. A frase seguinte, mais ou menos, diz o que aconteceu, o que fez com que ele caísse. Preste atenção, eu não vou comentar agora, mas registra, porque cada frase aqui da Bíblia é importante. Depois eu vou usar um texto, vou amarrar com outros textos, e você guarda bem. Ele era perfeito, cheio de formosura, cheio de pedras, né? Perfeito em todos os caminhos, querubim da guarda. E diz aqui, depois que diz até que se achou iniquidade em ti, parece que muda o assunto, mas não, olha só, diz assim, na multiplicação do teu comércio. O que isso significa? Ele vendia pedra. Que ele era um comerciante. Né? Então, na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria. Lembra que Deus colocou a sabedoria dele neste anjo? Por que ele se corrompeu? Diz aqui. Multiplicação do comércio. Por causa da multiplicação do teu comércio. E isso tem uma razão. O que levou ele a fazer isso?
né? Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio. Olha só, lá antes falava o quê? Pela multiplicação do teu comércio. E novamente aqui, Ezequiel está dizendo, pela injustiça de teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Mas Então, ele era querubim da guarda? Ele era querubim. Só não ficava no... Ele guardava, logo no início, veja só, é interessante, logo no início, Deus criou todos os anjos e eles habitavam no céu. Ele guardava o trono de Deus, tá? Era o chefe sobre todos os outros. Tinha outro, tinha Miguel e Gabriel ainda. Só que Lúcifer, ele ainda estava acima dele, eram os três, de uma certa maneira eram os três. Lúcifer guardava a glória de Deus. Lembra que eu falei o que é a glória de Deus? A gente fala glória de Deus, glória de Deus. A glória de Deus é a expressão do que Deus é, na verdade. Eu cheguei a usar um texto de João, né? Que ele disse, nós vimos a glória de Deus. Hoje, a igreja tem que ver a glória de Deus. Porque e nós só vamos ver quando Deus se expressa. Porque quando Deus não se expressa, ela fica encoberta. Eu usei o caso de Moisés aqui, não vou falar novamente. Então, essa glória é a realidade divina que tem que ser expressa hoje. Nós sabemos, eu fiz o comentário aqui, que no Velho Testamento, a glória de Deus, a expressão de Deus, o mover de Deus era apenas individual. Eram homens escolhidos, profetas, Moisés, né? E não, isso não era para todo o povo. Então, estes homens especiais recebiam a presença de Deus e expressavam para o povo de Israel. Hoje, no Novo Testamento, na Nova Aliança, a glória de Deus quer ser expressa mais do que do Velho Testamento, não é verdade? Mas hoje a maneira de Deus se expressar é através de quê? Não mais individualmente. Alguém está lembrado do que eu falei? Através da igreja. Através do corpo coletivo da igreja, os membros da igreja. Se Deus fosse fazer hoje, já acontece um caos, porque hoje, geralmente, os líderes da igreja, eles querem fazer tudo. Não há participação dos membros. Por isso que a glória de Deus não é manifestada. Então, muitas vezes as pessoas, nós estamos na nova aliança e não na lei, mas se você é apenas o único instrumento da sua igreja e que manifesta a glória de Deus, você ainda está na velha. Porque hoje a glória de Deus, ela tem que cair sobre cada um de nós e o somatório de tudo isso, exatamente para não acontecer como aconteceu com Lúcifer. Né? Ele tinha uma posição fora da posição do céu, ele tinha uma posição muito importante. Então, cuidado se você acha que você é o centro do universo, que você tem todos os dons, que é a sua oração, que é a sua palavra, que é a sua igreja é que vai realmente resolver o problema no meio do corpo de Cristo. Não é verdade. Então, para que a glória de Deus seja expressa através do corpo coletivo, existe uma condição. Esse aqui é o problema. E a condição é a seguinte: nós precisamos andar no Espírito para manifestar isso. Porque o nosso homem natural, a nossa vida natural, não expressa Deus. É ou não é verdade? É.
nós expressamos a nossa alma natural. Quando nós chegamos na igreja, Deus não se expressa, o pastor pode estar cheio do Espírito Santo disso tudo, mas ele quer que outras pessoas também estejam para que, né, a glória de Deus seja compartilhada com todos. E se todo mundo tiver, esse é o problema, a gente tem que estar em espírito. E para estar em espírito, nós temos que andar em humildade, temos que invocar diariamente o Senhor, temos que ler a palavra. Sem estas coisas é impossível andar no espírito. Você pode conhecer a Bíblia, até doutrinariamente falando, está tudo perfeito. Mas nós temos que manifestar isso como corpo coletivo. Muito bem. Vamos voltar aqui, então. O que aconteceu realmente com Lúcifer? Diz que o coração dele se elevou. Aqui no versículo 17. Ou seja, ele tinha recebido a sabedoria de Deus, está lembrado? Ele recebeu os dons, as pedras, as virtudes do Espírito Santo. E ele se esqueceu, vamos dizer assim, de que tudo aquilo que ele era, que ele tinha, foi dado por Deus na vida dele. Ou seja, ele recebeu aquilo. E por causa disso, o orgulho entrou no coração dele, a altivez entrou no coração dele, brotou no seu interior, e ele ficou insatisfeito e disse: o próximo passo é o trono de Deus. Eu serei, exatamente. Segundo a palavra, a frase bíblica, eu serei semelhante ao Altíssimo, diz aqui. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Isso foi que fez com que ele caísse do céu, porque Deus realmente não podia aceitar uma coisa dessa. Eu vou ler então agora, e já eu vou entrar aqui no assunto, porque a gente tem que aplicar isso aqui. Isaías capítulo 14, versículo 12 até o versículo 15. Isaías capítulo 14, versículo 12, 13, 14 e 15. Diz assim, então vamos lá. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. A estrela da manhã é aquela que clareia, ou seja, veja, né? A estrela brilhante. A estrela da manhã. Hein? Jesus foi chamado depois da manhã. Lógico, mas ele foi chamado inicialmente. Vocês têm que lembrar que isso aqui foi muito tempo atrás. Dá para ter uma noção do ranking que não, no céu, né? Era Deus e abaixo vinha o nosso ex-amigo, né? Não vamos falar amigo porque não é uma expressão. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Que posição tremenda. Coisa boa. Mas diz aqui Isaías, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Era o vice-presidente do céu, né? Mais ainda. Tinha mais autoridade, né? Mas... Olha só, porque aqui, olha essa frase. Tu que debilitavas as nações. Debilitar é enfraquecer. Como é que ele enfraquecia as nações? Através do comércio dele. Vamos juntando as peças. Você vai ver, então, o que ele fazia? Além. Nações. Significa que existia o quê? Existia mais coisa acontecendo, né? Mais, vamos falar o nome, mais seres viventes. Interessante. É que a gente não pensa. Você já explicou o significado do comércio? Não. Vai, coloca aqui. Veja só. Não diz que... Eu não sei. Não diz qual é o comércio que ele praticava. Mas ele tinha comércio de alguma coisa. Ou seja, existiam seres viventes do qual, né, estavam ligados à vida dele. Existia comércio. E o comércio chegou a se multiplicar. Vamos ler primeiro a profecia, porque eu já quero voltar para isso aqui. Ó. Então, estou lendo Isaías 14, de 12 a 15. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu,
acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Ou seja, no terceiro céu, lembra? Primeiro céu. Isso também prova que ele vivia na Terra, né? Repete, Bruno, fala alto. Prova que ele vivia na Terra. Prova de que ele vivia na terra. Eu subirei ao céu. Ou seja, exatamente. Se você não pegar esses detalhes, porque a Bíblia, ela fala assim meio subjetivo. Isso aí tá falando antes de Gênesis, então. É isso que eu vou... Vocês estão vendo aqui? Nós temos que entender... Em Gênesis o 2 já estava na serpente. Ou seja, quanto tempo se passou? Exatamente, eu vou chegar lá. Ah, eu quero saber qual é o comércio dele. Eu acho que é de pedras. Eu acho que é de pedras. Que ele, olha, veja Ele só. espalhava as pedras pelas nações. Não, veja. É craque. Só dança. Vamos lá. Olha, eu estou usando esse texto, presta atenção. Eu não estou pregando detalhadamente sobre esse texto. Hein? Ele vendia a camisa da Argentina. A camisa do Messi, né? Desculpa, é que nós temos um argentino aqui na nossa aula. Mas esse aqui ele só vem com a camisa do Brasil. Ele é acidentalmente argentino, mas tudo bem. Mas veja só, o assunto é que o corpo, veja só, ele era coberto de pedra. Eu já estou falando até demais, entendeu? Não é um dia que falar... Vai criar polêmica, hein, pastor? Não, porque senão eu não acabo. Mas abre parênteses. Eu já estou abrindo parênteses, já estou abrindo meu janela. Né? Tu dizia, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Que pretensão, né? Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos no mais profundo do abismo. Lembra onde é o mais profundo do abismo? Nós já estudamos aqui. Então, ele continuou com essa coisa de ser semelhante, porque foi exatamente o que ele falou para Eva. Se você comer, você vai ser semelhante a ele. Ele continuou com essa obsessão. O papo dele veio lá de trás e passou exatamente para Eva, porque o que ele fez foi de uma sutileza tremenda. Agora eu vou dizer o seguinte. O mesmo papo lá de trás, o mesmo papo com Eva, ele está fazendo com os homens hoje. E com muitos líderes. É porque ele sabe que foi assim que ele caiu. Lógico! Ele vai usar a mesma sutileza. Então, muita gente pensa que o diabo... Olha, eu vou dizer o seguinte, ele nem apresentou a Eva pecado, coisa nenhuma. Não foi... Eu vou chegar lá, uma coisa de cada vez. Ele perguntou a ela se ela queria ser também... Se você comer, você vai ser semelhante. O melhor... Não, ela falou, ele colocou uma outra palavra, e essa palavra vai ser o âmago dessa noite. Se você lembrar a palavra que ele falou. Do conhecimento. Não. É conhecimento, exatamente. Você vai... Conhecimento. É sobre o conhecimento. A serpente falou para Eva que se ela comesse, ela seria... Ele falou, você não vai morrer, você vai ser semelhante a Deus. Sim, mas principalmente que os olhos delas iam se abrir através do conhecimento. Tudo bem, todo mundo aqui é bom aluno, já adianta até aula. Isso é ótimo, então não preciso nem dar mais. Agora, vamos lá, continua. É como eu disse, para você interpretar a Bíblia, você tem que entender quais são, aos olhos de Deus, não é aos olhos da sua denominação, do seu entendimento, como Deus dividiu as 3 fases do mundo, do universo. Tá? São 3 fases. Qual é a primeira fase? Criação. O primeiro mundo. Vamos botar, primeiro mundo. Aion. Não, antes de... Não, o primeiro mundo, né? Ou seja, vamos botar o mundo... Cadê aqui? O primeiro mundo foi o mundo de outrora. Todo mundo sabe que é outrora, não é isso? O primeiro mundo nos Estados Unidos, né? Já foi. Meu amigo, o mundo... Veja só, aos olhos de Deus, quando Deus criou o mundo, o universo,
Esse foi o mundo de outrora e está registrado na Bíblia aonde esse mundo? Jó. Não. Qual é o texto? Qual o texto? Aonde diz que tem... Gênesis 1. Gênesis 1 o quê? 1. 1. Tá chutando. Gênesis 1, tá certo. Tá chutando. Olha só, o que diz Gênesis 1, 1? Essa mulher. Como é que começa? Princípio. No princípio, criou Deus todas as coisas. Perfeito. O que Deus criou no princípio? Coisas maravilhosas, incríveis. Seres. Dinossauros. Várias coisas. Aí tem um ponto. Diz, a terra, porém, Tornou. se tornou, a frase no hebraico, diz que ela era assim, mas ela, por alguma razão, ela se tornou... Não era Sem quando forma ele e criou, vazia. não era que era sem forma e depois Ele vai criar uma coisa Não, sem Deus, forma. Isaías diz que Deus não criou a terra para ser um ela caos. era sem forma e ele criou. Não. No princípio, não existia nada. Eu vou usar o texto aqui que fala de como Deus criou. Não existia nada. Só existia Deus. A primeira coisa que Deus criou, eu estou falando, depois eu vou mostrar os textos. A galera fica dizendo, você fala disso que é Deus texto. Então eu vou usar os textos. Quando Deus criou a terra, antes de criar a terra, antes de criar homem, antes de criar esse nosso universo, água, sol, luz, isso tudo, ele criou o quê? O mundo. Não. Antes de criar o mundo, antes, não existia. O universo. Ele criou os filhos deles que se chamavam anjos. A primeira coisa que Deus criou na história da vida dele foram anjos, seres angelicais. E Lúcifer era O primeiro. o top. Então Lúcifer era um anjo. Ok? Ok. Segundo a própria ciência, se Deus criou no mundo de outrora, porque nós estamos... O segundo mundo qual é? Esse. É o mundo de hoje, não é isso? É o mundo de hoje. Não existe? Porque o mundo de outrora já era. Por que já era? Porque a terra se tornou sem forma e vazia e a terra que hoje é essa, e diz que o Espírito de Deus, a palavra é chocava, como uma galinha choca o ovo, ou seja, o Espírito de Deus chocou a terra, guardou ela, porque Deus falou assim, ou seja, tudo foi destruído. Entre Gênesis capítulo 1, versículo 1, entre o 1 e o 2, houve alguma coisa que... Eu vi outro dia no National Geographic, eles provam cientificamente que alguma coisa, tanto que eles falam da era... Big Bang. Na glacial, que a Terra era do gelo. Tem até um desenhozinho aí do não sei o quê. Esse é isso. Na verdade, quando o Espírito de Deus chocou sobre a Terra, porque a Terra ficou sem sol, já existia luz. Antes, o mundo de outrora era tão incrível, tão maravilhoso, que eu vou mostrar aqui para vocês, em Jó, que quando criou Deus esse mundo, as estrelas, os anjos de Deus que ele criou primeiro, ficaram tão maravilhados com esse mundo aqui, o nosso. Na verdade, Gênesis começa, na verdade, é a história da humanidade. A história da... Não, o princípio começa com a recriação do mundo. No fim da recriação do mundo é que começa o quê? A história da humanidade, do homem. E por que na Bíblia... Porque a Bíblia foi pra gente, né? Não escreveu a respeito do mundo de outrora, só... Não sei. Tem algumas... Veja, a Bíblia são mistérios. Moisés falou assim, as coisas... Quando Moisés terminou de escrever o Pentateuco dele, os livros, ele disse... A última coisa que ele disse é assim, as coisas
Deuteronômio 30 ou 31, é o último versículo, capítulo. As coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. As coisas encobertas pertencem a Deus. Então, o que Deus revelou, Deus pode, veja só. Paulo provavelmente, quando foi arrebatado, aonde? Terceiro céu. E aonde? Ao inferno. Ao paraíso. Ele foi a 2 lugares. Ele viu pela economia de Deus, de alguma maneira ele deve ter sabido alguma coisa. Você sabe que o livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó. Ok? Então, como é o livro mais antigo, eu vou falar muito sobre Jó. Tem nego até que diz que Jó não existiu, né? Puxa. Que é simbólico. Não. É figurativo. Não, esse é o problema. Ilustrativo. Por a gente não. Veja, se você pegar textos bíblicos separados, Gênesis 1, no princípio, Deus criou uma coisa ruim, Deus não pode criar, então houve alguma coisa. Então, você tem que buscar em outros textos, juntar para você ter um consenso. Em cima disso, Deus te revela também o que está por detrás do que nas entrelinhas. Agora, quando diz a terra era sem forma, esse era... Se tornou sem forma e vazia, ou seja... No hebraico, né? No hebraico. O já distorceu quando traduziu, né? Não foi no hebraico, foi o tradutor, porque algumas traduções... O hebraico tá certo, mas... Tá certo. É porque às vezes você vai jogar no português... Do inglês. Do inglês, por isso você pega várias traduções. Não sei, eu não sei. Eu adoro português, não inglês. Mas vamos lá. Segundo os cientistas hoje, o mundo de outrora tem mais ou menos 14 bilhões de anos. Aconteceu o mundo de outrora, entre Gênesis 1 e 2. 14 bilhões de anos atrás. O Espírito de Deus chocou sobre a Terra, foi a era glacial, que isso cientificamente eles provam que a Terra passou por uma coisa, ou seja, não existia mais sol, lua, água, nada disso. Deus segurou a Terra, tá, por algum período. Mas com certeza o importante é que o mundo de outrora era incrível e maravilhoso. Eu vou ler em Jó, capítulo 38 agora, versículo 4 até o versículo 7. Aqui mostra de uma maneira bem superficial, ou subjetiva, vamos dizer assim, a descrição de como Deus criou o mundo. Ou seja, há bilhões de anos atrás, seja 14, seja o que for, pode ser até mais. Como Deus criou o mundo. Não é agora o nosso mundo, que tem 7.000 anos, 6.000 anos, não é isso? Esse mundo maravilhoso que se tornou num caos. Olha o que ele diz aqui, Jó, versículo 1. Estava naquela, olha, o livro de Jó tem coisas incríveis, incríveis. O Senhor respondeu a Jó, né? Ele estava naquela loucura, porque hoje você vai entender por que o Jó queria saber das coisas, e ele peitou Deus, e Deus peitou ele também, e ele disse... Ele queria saber a origem do sofrimento dele, porque ele era um juiz justo, mais rico do Oriente, defendia viúvas, ele era um cara maravilhoso, aos olhos dele. E ele era. De repente, vem vento, sopra, Satanás entra em cena e tal, e começa a tirar, perdeu 7 filhos, perdeu as filhas, a temporal veio em casa e tal, isso, aquilo. Finalmente, o corpo dele ficou coberto de chagas e ele sentou na terra durante 7 dias com 3 amigos. Eu estou resumindo o livro de Jó rapidamente. E sem falar nada, ficar um olhando para o outro que ele não sabia o que falar para ele. Qual é o capítulo, Ju? Está lendo? Jó, hein? Você quer nem o que falar? Jó 38. Versículo 4 a 7. Deixa eu ler primeiro. Aí naquela coisa toda, Jó queria saber, afinal de contas, por que eu tive que passar por isso? Aí Deus, entre várias coisas, diz assim, o Senhor respondeu a Jó. Jó,
onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Quando foi isso? Primeiro mundo. Deus começou a criar a terra. Antes só existiam anjos, ok? Não existia nada mais, não existia de universo nada. Ele disse, onde é que você estava, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz a mim, dízimo, se tens entendimento. Olha o dízimo aí. Dízimo, ou dízimo. O dízimo traço. Gostei. Não esqueça o seu dízimo. Dá para usar em vez de Malaquias. Em vez de Malaquias, para mudar um pouco, né? Me diz, se tens entendimento, quem lhe pôs as medidas? Quem? Puxa, que pergunta difícil. Se é que o sabes. Você sabe, eu acho que Deus falou isso aqui com um senso de humor tremendo. A gente sempre olha a Deus como um cara assim mestrando. Não, Deus falou, Jó, vem cá. Responde uma. Me diz, qual é? Tu sabe? Me diz, tu não é tão esperto, tão justo, tão sábio? Ou quem estendeu sobre ela o cordel para medir? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Porque para fazer qualquer coisa eles sabiam. Tinha que ter uma pedra angular e a partir dali eles... O cara estava todo destruído, ainda bem que... Ainda vem com isso, mas... Exatamente. Agora, sublinha na sua Bíblia. Quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. O que significa essa frase? Já tinha seres. Eles estavam fazendo o que aqui? Não diz o que tinha no mundo. Você vai dizer, o que tinha naquela... Mais ou menos nós vamos descobrir algumas coisas. Você pode ver que as estrelas da alva, eles estavam cantando e se rejubilando. Por que razão? Pela construção do mundo? Pela construção do mundo, exatamente. Quando Deus... Não teve acesso a esse conteúdo aí, Bruno. Não teve... Não, muita votação deu essa aula, parecida. Eu já falei em outras épocas sobre outros assuntos. Ou seja, os anjos ficaram... Deus disse, anjos, meus filhos... Os primeiros filhos de Deus não somos nós, éramos os anjos. Que, na verdade, eu posso dizer, éramos nós, porque... Agora eu vou criar uma outra coisa que não vou falar, porque não é aula. Porque Deus começou falando, Jó, onde é que você estava quando eu fiz tudo isso? Isso vai dar... Aí lá no final, ele disse, ô Jó, tu não respondeu nada, mas você sabe, porque naquele tempo, você já existia. Então Jó era o que antes? Era um anjo. Bom, eu não falei nada, cada um deduz. Leia a sua Bíblia e fala com o seu... Como não é aula sobre isso hoje, né? Não, aliás, eu já dei isso quando falamos sobre a predestinação. Mas tudo bem, vamos chupar o balde. Então os anjos ficaram alegres, falando, nossa, Deus fez um mundo maravilhoso. Que coisa incrível. Não diz o que tinha, mas era mais incrível do que possivelmente o mundo que a gente vê hoje. Pela reação dos anjos, algo exuberante, magnífico. Segundo a Bíblia, quando Deus acabou de fazer esse mundo, ele colocou uma pessoa como seu primeiro governante. Todo mundo tem um governante. Quem ia governar esse mundo? Lúcifer. Quando estavam todos os anos, eles ficaram maravilhados. Lúcifer foi criado para ser o governante desse mundo de outrora. Tá entendendo? Né? A gente acha que Deus é um negócio assim, que vem me salvar disso aqui. Deus é um Deus de terra, de administração. Mas é por isso que a Terra vai ter um papel fundamental no plano final de Deus. Lógico que se o plano começou há 14 bilhões de anos, ou o que seja, ele tem que terminar aqui na terceira fase. E a gente ignora tudo isso, passa por cima, vamos para o céu, vamos ficar lá na nuvem. Primeiro que o céu não é na nuvem, o céu é acima das nuvens. Então vamos ficar fazendo o que? Não sei. Então se você não sabe, lógico. Terra para Deus, né? Tanto que Jesus, por isso que eu digo, nós estamos descobrindo quem é o governante do primeiro do mundo de outrora. Tem que ter um governante. Todo mundo tem um governante.
Então, Lúcifer foi entregue a ele, no dia que ele foi criado, foi entregue a ele, Deus já estava preparando, para ele administrar, governar a terra por Deus. Representando, ou seja, olha o detalhe. Ele não era o dono da terra, ele era um representante de Deus sobre toda a terra e sobre todos os seres criados. Possivelmente, Ele era o embaixador. era o embaixador. Junto, no mundo de outrora, segundo a Bíblia, aqueles milhares de anjos, alguns deles ficaram no céu e outros foram para onde? Para a terra. Muito crowded. Os demônios. Eu já dei uma aula também, já falei que muitos deles, como eram anjos, e pelo livro de Jó você vê que naquela terra... eu espero chegar lá hoje. Vou falar dos dois parceiros de Lúcifer. Na terra era o Behemoth e o Leviatã. Está lá no livro. Eu já falei sobre isso aqui, não tem? A Ju já acertou, assim, falou. Era Behemoth, que é a palavra hebraica, e o Leviatã. Eu botei tudo aqui. Tá? Os comparsas. Ele era governante sobre seres anjos e sobre animais. Ok? Por alguns textos de Jesus, eu estou abrindo portas para que você abra sua mente e peça ao Espírito Santo. Eu viajo muito, mas eu pego na Bíblia. Ok? Bom, deixa eu continuar. Como ele era o querubim mais destacado, ele foi, então, o representante. Nós vimos que, pela multiplicação, voltando a Ezequiel 28, né, versículo 18, diz que pela injustiça do comércio dele... Ezequiel de novo. Não, é o mesmo texto que eu estou fazendo menção agora. Vou falar um pouco Estava em Jó. Estava em Jó, exatamente. Estava em Jó. Eu já li o texto para mostrar que a terra foi criada de uma maneira magnífica e tal. Segura um pouco, Jó, porque eu vou voltar depois. Eu sempre faço assim, eu jogo uma coisa, abro uma janela, outra, depois você junta. Então, tem que prestar atenção. Então, no versículo 18, diz que pela injustiça do comércio, ele profanou o santuário. O que significa a palavra profanar? Envergonhar. Não. Profanar? Fazer mau uso de uma coisa sagrada. Ou seja, Deus deu ele como governante, até ele fez mau uso. Mau uso de quê? Do comércio. Do que ele fazia. Não sabemos o que ele comerciava. Ele fez o mau uso daquilo, ele profanou pela a injustiça. Exatamente, a frase injustiça do teu comércio significa exatamente isso. E diz o texto que saiu do meio dele um fogo que consumiu ele, reduziu as cinzas sobre a terra aos olhos de todos que te contemplam. Quem os que contemplavam ele? Os seres que viviam naquela época. A gente lê os que contemplam, o Satanás hoje, todo mundo envergonha dele. Não. É aquele mundo de outrora. Continuando. O versículo diz... 16, 2 versículos antes. Na multiplicação do comércio, encheu o interior de violência e ele pecou. Então ele foi profanado no santo monte de Deus. Ok? Aí você vai perguntar, por que eu estou falando isso? Isso aqui agora é muito importante. Baseado nisso, você vai dizer, como é que eu posso aplicar isso hoje na minha vida? Cada um, olhando esse fato, né? O que o Espírito Santo tem para me dizer? Antes, Deus tem entregue a mim e a você coisas preciosas dele, para que nós sejamos os seus administradores, representantes e vamos chegar até ser governantes. A mesma forma. Só que no caso, como o Lúcifer pisou na bola, Deus fulminou, acabou com tudo. Só que o segundo mundo, que é o mundo de hoje, recomeça novamente, mas deixa eu ainda voltar aqui. Ou seja, Deus entregou
coisas para nós administrarmos. Provavelmente a injustiça do comércio, provavelmente, vê se você aceita isso. Lúcifer, ele profanou o santuário por causa da injustiça do comércio dele, ou seja, com certeza ele deve ter usado esse comércio em favor dele próprio. É uma coisa que acontece nos governos do mundo. Você, todo política lá não. Gente, não acontece não. Pois é, ou seja, por quê? Hoje também, quem governa por detrás das nações está o mesmo. Interesse próprio. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, olhando para isso, ele começou a ter lucros pessoais para aquilo. O que eu quero dizer é o seguinte, seja você um pastor, Toda forma de governo. um pastor governa uma igreja. Quantos pastores se acham de essa igreja é minha? A minha denominação. Você pode dizer, o meu dinheiro, eu trabalhei pelo meu dinheiro, eu vendi, isso é meu. Não vamos citar nome, né? Mas apareceu um no Brasil agora, recentemente, né? Que apareceu o quê? Ué, Ajuda por fora. tô Nem fora. chama por fora, mas não sei. Que apareceu. O Ronaldo acabou de chegar no Brasil, eu não sei. Tá fresco. Patrimônio de 2 bilhões. Eu sei, eu já vi pela internet. Eu não quero falar, Não vamos falar. não sei, mas é uma É realidade. uma coisa, né? Você veja só, se Deus te dá dinheiro, o teu dinheiro é teu dinheiro? Não, senhor. Mas pô, as pessoas, para dar o dízimo, ninguém dá o dízimo é de Deus. O dinheiro é dele. A oferta é dele. O dinheiro que você trabalha, tudo é de Deus. Isso que Lúcifer não entendeu. Ele disse, peraí, eu tenho milhões de seres que eu dirijo aqui, sou bonito, tenho formosura, tenho a sabedoria de Deus. Comércio é bom. Comércio é bom. Eu vou pegar... Quando você começa a se achar, é prova de que você acha que você é dono de alguma... Ou seja, Deus, prático, tá dizendo o seguinte, você não é dono de igreja nenhuma. Você não é dono do seu dinheiro. Você não é dono dos seus filhos. Qualquer coisa que você colocar... Sua vida, você não é dono. Não. Você é um mordomo, um administrador. Tanto que a palavra bíblica é mordomia. Administrar uma coisa que não é sua. Um mordomo de um cara milionário que vai lá, faz aquela pompa toda. Ele é dono de alguma coisa? Não. Ele administra pro... Ele acaba usufruindo, né? Ele desfruta, ele dorme bem, come bem, tudo isso aqui, mas ele não é dono. Quando praticar a injustiça daquilo que Deus te deu, eu tenho poder, prego bem, eu tenho dom disso, isso, aquilo, vou abrir o ministério. Deus olha a intenção que está no coração de cada um. Se ele te deu 2 milhões de coisa, o que você tem que fazer? Viva com 10% e dá tudo para Deus. Mas não! Cuidado! Essa palavra, se Deus... E comércio é uma área que ganha-se muito dinheiro, né? Dependendo. Então, cuidado. Está falando de lucro. Está falando de lucro e do comércio injusto. Ambição. Quando você ganha muito dinheiro, você já começa a se achar. Caraca. Tá Deixa eu entrando. fazer uma Tá entrando. Deixa eu fazer uma pergunta. É polêmica? Assim, Hum, uma dúvida. eu bebo água. Assim como Deus criou o homem, que é corpo, alma e espírito. Ih, cara. Sendo que nosso corpo, né, vai vai morrer, né? Vai ser transformado, na verdade. É. A gente tem a alma, que tem os sentimentos, aquela coisa, e o espírito. Quando Deus criou os anjos e Lúcifer, você diz que ele tinha um corpo de pedras e era quase igual a Deus. Ele era anjo, era espírito. Então, espírito, e ele tinha sabedoria de Deus, ele não era uma pessoa burra, vamos dizer, mas ele tinha uma alma. Porque para criar nele, vamos dizer, um orgulho, mas A primeira vez, veja. A primeira não diz que ele tinha uma alma e um espírito, diz que ele era um espírito. Não foi um sentimento, foi uma atitude. Né? Era uma atitude, entendeu? É porque você diz, eu não posso dizer... Deus criou um Exatamente. ser que daqui a pouco vai pensar e vai Mas fazer Deus uma tem coisa... sentimentos. Mas isso aí já estava no plano de Deus, né?
Essa é a resposta mais comum quando ele não sabe. Não é nada, bobagem. Quem pegou, não pegou. Vamos voltar aqui, ó. Mas veja, Porque a gente pensa assim, eu também dou as fez minhas. um ser, tipo, Lógico. uma falha, ou sei lá. Mas uma- veja, a primeira vez que na Bíblia fala, eu vou usar o texto também, que Deus, quando criou o homem, Um ser que pode ser peraí, corrompido. Deus criou o homem do pó do barro da terra. Aí ele soprou na narina dele o espírito dele e se tornou em alma vivente. Então essa é a primeira vez que fala. Tá? Eu cada vez que eu estudo a Bíblia, hoje eu fiquei com raiva de mim mais uma vez. Vou te fazer uma pergunta para responder daqui a pouquinho. O homem foi formado de quê? Bah. Bah, Só? e de fôlego de Deus. Deus soprou da sua vida no nosso. Eu li hoje aqui, eu falei, meu Deus. Barro e cuspe. E tem mais alguma coisa. Foram duas. O homem é constituído de duas coisas. Vem do Pó da mulher. terra. Pó da terra e barro é a mesma coisa. Ok. Mas vamos lá. Vai falar não? Não, vamos lá. Olha, o fato de Lúcifer querer ser semelhante ao Altíssimo, Não é alma, então. É. não sei, vamos deixar. Não vai Pois é, veja, Mas você sabe. ele tinha. Não, veja só, como eu disse, a primeira vez. Ele não vai falar para dar igual. Não. Lógico, se ele tinha a sabedoria de Deus, ele tinha a capacidade de ver as coisas. Então, os anjos também tinham, quando eles se rejubilaram, Lógico. só que era um regozijo de uma. É Porque na diferente. Bíblia, alma e espírito é muito parecido. A palavra de Deus é viva e eficaz para cortar. Porque é como joio e trigo, alma e espírito. É muito parecido. O problema é que a alma humana, que ela é desprezível, ela só tem valor quando o Espírito de Deus, Tá associado. ele vem e domina a sua alma. Por exemplo, os atributos. Quando a gente for, quando acabar tudo, fomos pro paraíso, vamos dizer assim, somos todos espíritos, certo ou não? Não vai ter mais alma. Não. Então, mas a gente Peraí, não. Não vai, porque a alma... Vai continuar. Vai continuar. Só que a humanidade apenas... Um exemplo. Jesus tinha alma? Não sei. Lógico. Jesus tinha espírito? Ele era o espírito. E ele era corpo. Por quê? Uma vez uma pessoa me perguntou, por que lá em Hebreus diz que ele teve que aprender a obediência pelas coisas que sofreu? Por quê? Jesus tinha uma alma, não tinha? Ele pecou na sua alma? Não. Por quê? Porque o Espírito de Deus, sempre, as virtudes do Espírito dominaram as virtudes da alma dele. Então, as coisas humanas, elas eram cobertas com o Espírito. Então, a alma está vinculada ao ser humano. Tá, É uma coisa exatamente. do ser humano, não é uma coisa de ser angelical. Vamos dizer O assim. ser angelical, na verdade, ele podia ter um sentimento Exato. espiritual, Exato. puríssimo. Exato. Mas só que quando, no caso de Lúcifer, ele começou a se corromper com as coisas maravilhosas, com a sabedoria, com as coisas que ele fazia, e isso, de uma certa maneira, é muito parecido, mas é um mistério de Deus. A gente não sabe todos os detalhes detalhadamente. E aqueles anjos que tiveram desejos Das mulheres, Gênesis, nossos? hein? Os anjos que tiveram Os anjos, eu vou no popular, os anjos que transaram com as mulheres mais bonitas. Que desejo que tinha ali? Alma. Mas veja só, eles tinham corpo também. Essa é a aula da coisa. Esses anjos, tanto. Mas anjo não tem sexo. Sobre isso, veja assim, sobre isso, porque esses anjos estão guardados num lugar especial. Fala em Judas, né? Fala em Judas e fala em outros textos, mas isso é aula mais adiante. Vamos lá. O problema de Lúcifer, dele pecar, é porque ele queria ser semelhante a Deus. E aqui, no livro de Jó, vamos voltar a Jó novamente. No livro de Jó,
nós vemos que a soberba e altivez dele fez com que ele se tornasse o líder, o rei de todos os animais orgulhosos. Olha, tem um outro texto na Bíblia que diz, que eu dei naquela época que eu dei, eu não me lembro, que Lúcifer, ele andava com esses dois do lado dele. Eu sei que tem gente que deve estar ouvindo isso. Esse cara está inventando. Eu não estou inventando, o cara que não. ligou agora vai arrepiar o cabelo. Vai ligar. Esse cara está inventando. Gente, tá tudo na palavra de Deus. Assiste a aula depois. Era o Behemoth, era um parecido com um crocodilo, que era muito maior, o Leviatã, e um Behemoth, que descreve... A Sociedade Bíblica botou como hipopótamo, porque no reino animal nosso, ele era muito forte, tinha isso tudo, ficava na água, tal. Mas quando fala que o rabo dele era muito longo, hipopótamo é um rabinho pequenininho, de nada. Então não era. Com certeza era um dinossauro que hoje estão descobrindo. Aliás, hoje descobriram mais dinossauros que... Os dinossauros realmente existiram, né? Lógico que existiram, tem fósseis, gente. Quem não acredita nisso, pensa que é coisa de Disney World. Isso aí, esse Leviatã e o Behemoth. Eram Leviatã e Behemoth. Foi no primeiro mundo? Lógico, foi tudo aqui. Tinham seres, na verdade, tinham seres espirituais e seres animais, outras criaturas, devia ter outro tipo. Tá? E era uma outra classe de animais também, né? Era uma outra classe. Com certeza era um dinossauro, porque aqui em Jó descreve a figura do cara. Big Bang, né? Não, isso o Big Bang foi quando Deus falou assim, haja luz, ele começou a criar. O homem a ciência está tentando buscar Deus, mas estão muito para trás. A gente quer muito mais nisso. Mas vamos lá. Então ele foi um animal, se você abrir Jó, depois eu ler, Jó 41, 34. Eu vou ler depois isso mais adiante. Vamos lá agora, eu vou usar o caso de Jó, novamente. Depois que Jó passou por tantos sofrimentos, tá? Vou voltar agora um pouco, tantas perdas, os amigos chegaram para ele e vieram consolar ele e ficaram com dó dele, não é isso? Como o texto diz. E eles ficaram quietos, começaram a falar coisa. Um chegou, falou uma coisa e tal, isso, aquilo. E ele continuava calado, não é isso? Você tem que ler isso para você observar das entrelinhas. Jó não falava nada, tal, isso, aquilo. Né? Louvado seja Deus, o Senhor criou, tal. Estava muito bonzinho com tudo o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. A mulher dele buzinava, maldição, teu Deus é morto, tu é louca! Tu é louca, fala como que é. Deus deu e Deus tira. Ele estava numa boa, não estava? Estava centrado ainda. Mas daqui a pouco os caras começavam, os amigos. Eram 3 ou 4? Eram 3, peraí. Os 3 primeiros que sentaram com ele, começaram a falar sobre a integridade de Jó. Quando começaram a falar da integridade dele, Jó pulou dentro das calças. Ou seja, eles começaram a falar, Jó, quem sabe? Eu estou pegando os diálogos da Bíblia. Quem sabe Deus está te castigando? Porque tu não era um juiz tão justo assim. Eu sou íntegro e tal. Ou seja, ele ficou... Pegou no orgulho. Pegou no orgulho dele. Olha só. Pegou no orgulho dele. Ele começou a justificar. A partir daí ele começou a praguejar. E na mesma hora, porque o Bildad e o outro chegavam e falavam, não, Jó, você, de repente, você mereceu esse castigo porque você não era nada tão bom. Coisa nenhuma. Eu imagino o diálogo deles. Jó feriu tanto a justiça própria e o orgulho dele, que ele começou, pela primeira vez, ele muda, ele disse, maldito o dia em que eu nasci, maldito o dia que eu saí do ventre da minha mãe. Oh, Deus me mata, eu queria ser um aborto. Eu sou um aborto é mais feliz do que eu. Epa, o cara muda. Por que ele mudou? De repente. Porque ele se confrontou com ele mesmo. Ou seja, o ego dele começou a tocar. Olha, eu vi aqui. Se você vê do capítulo 4 de Jó até o 31, são 28 capítulos. 28 capítulos
Deus confrontando através desses amigos da onça. Tá? Mas que foram importantes. Que foram importantes para tocar na vida de Jó. Porque, na verdade, ele era cheio de si mesmo. A alma dele era... Ele se achava... E realmente ela, diz lá, ele temia Deus. Uma versão menor de Lúcifer, vamos dizer assim. Era, mas o Lúcio já encostou nele, esse negócio de encostar. Não vou falar isso, que... O cara encostou e disse, Jó, tu és apenas o máximo. Tu és justo. Tu tens filhos. Ele orava, intercedia pelos pecados dos filhos, sem os filhos fazerem nada antes, já por conta. Então, o cara tinha que se achar. Vamos resumir. Depois de muitas acusações suspeitas, no meio daquilo, 24 capítulos, Deus intervém, aí Deus entra, eu vou pegar aqui o texto, e Deus mostrou a Jó que estava por detrás daquela aparência dele piedosa, de autojustiça. Você sabe que a pessoa justiceira, a justiça própria, é a coisa mais maligna. É pior do que adultério, roubo, assassinato, estupro. Você junta tudo isso, a justiça própria, aos olhos de Deus, é abominável. Porque ela tem origem em Lúcifer, que se tornou Satanás. Então Deus queria mostrar para Jó o que estava por detrás daquela aparência de grande legislador e justo. Seria a pessoa que pensa, eu sou certo, justiça própria, eu sou certo, todo mundo errado. Todo mundo errado, eu sei da verdade, eu sei isso aqui. Exatamente isto. Nossa igreja que vai isso aqui. Nós temos a doutrina. Isso aí é terrível. Terrível. Ou seja, aquela aparência do ego, a vida da alma dele. Para comprovar isso, no final, foi exatamente o que Deus fez. Jó, lembra que ele fez várias perguntas bem? Aqui eu vou ler aqui, no versículo Jó 41, 33, 34, que fala do Leviatã. Deus fez com que ele confrontasse, que Deus fez menção dessas duas criaturas, que eram terríveis, para mostrar a Jó que esses dois, Behemoth e Leviatã, representavam animais orgulhosos, porque andavam com Satanás, e que Jó influenciou por causa disso. Deus falou, Jó, ele começa falando, você já viu a pomba, por que a cobra anda assim, não cai, porque não sei o que e tal. Mas no final ele diz assim, né? Como eu disse, o Behemoth possivelmente era um dinossauro. Pela descrição, você vai ver até fogo sair da boca dele. Essas coisas que tem história de criança é muito parecido. Era um dragão. Um dragão que sai fogo pela Exato, era um dragão. Tanto que se você for ao Apocalipse, diz que o dragão foi arrastado do céu. então não é dinossauro, é dragão. Mas, Tinha mais coisas também. veja só. Era um deles, né? Eram várias categorias. Mas deixa eu ler aqui. Na terra, Deus falando para Jó, porque ele queria saber por que eu estou sofrendo, os meus amigos me acusam disso e aquilo. Deus falou, Jó, Deus tem uma maneira especial de responder, para ir mostrando várias coisas. Ele disse, Jó, na terra, não tem ele igual, pois foi feito ele para nunca ter medo, referindo-se ao Leviatã, que era um jacaré. Cara, o cara não tinha medo de nada. Ele era o rei, você vai ver aqui, dos animais orgulhosos. Diz aqui, ele olha, estou lendo a Bíblia, você crê que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada, então isso aqui é verdade. Ele, o Leviatã, olha com desprezo para tudo que é alto. Jacaré é baixinho, né? É rei sobre todos os animais orgulhosos. Eu vi uma vez também no coisa, pegaram o maior jacaré na Tailândia, de 5 ou 8 metros. Um bicho que eu vou te contar.
Deus chega a falar para ele, você pode pegar ele por anzol, ele ri de você. As escamas deles. Ele era o rei, um leão perto dele, não é nada. Por que Deus estava falando isso para Jó? Cuidado com o orgulho. Porque no final ele estava querendo saber, Deus, por que isso, aquilo? A pessoa orgulhosa, sempre que tem domínio de tudo, quer saber de tudo. O que Deus quer dizer isso para a gente? Que na nossa alma, por influência, quando Eva caiu de Satanás, e nós recebemos o quê? A herança do pecado. Nós recebemos, na verdade, sabe o quê? O veneno de Leviatã na nossa alma. Ou seja, o maior problema do ser humano é o orgulho. Foi o problema de Lúcifer. Uma pessoa orgulhosa, fatalmente ela vai cair nos pecados com letra minúscula, os outros. O cara é orgulhoso, eu tenho dinheiro, tenho posição, tenho isso tudo. Aí ele já acha que pode fazer tudo. Pode comprar todo mundo. Pode ter a mulher que ele quiser. Ele pode mandar para o emprego isso e aquilo e tal. E geralmente o orgulho está associado com dinheiro também, né? Orgulho, só existem 3 coisas no mundo. Poder, dinheiro e sexo. Só. Mas atrás disso está o orgulho. Porque o cara pode ser feio que for, mas se ele tem poder e dinheiro, ele pode ter sexo. Ele faz o que ele quiser. É ou não é verdade? Quem tem sexo, não tem poder, dinheiro, não tem nada. É ou não é? Mas o cara, e o cara orgulhoso, ou seja, a nossa alma, quando Deus falou assim, olha o Leviatã, Deus estava personificando através da figura do Leviatã, que era o rei de todos os animais, orgulhoso. Quando Deus falou isso, ele entendeu, é mesmo. Tanto que quando, no mundo de outrora, esses dois andavam com Lúcifer, Deus teve que julgar toda a terra, porque toda a terra de outrora, o mundo de outrora, foi contaminado. E mais ainda, 1/3 dos anjos do céu também foram contaminados. Por isso que Deus teve que acabar com a terra, julgar. Aonde há orgulho, há julgamento de Deus. Concorda comigo? Aonde tem orgulho, Deus julga. E o julgamento sempre é um caos. Por isso não tem mais dinossauro. Por que os dinossauros, naquela época tudo, foram extintos? Porque foi o julgamento de Deus. E o julgamento de Deus foi através da água. Água. Acabou com todo mundo. Todo sábado eu assisto um programa de animais, assim, e tava mostrando que o jacaré, provando, veio dessa época antes. Todos, lógico, com certeza. Eles sobreviveram de alguma Uma maneira, os menores, exatamente. É verdade. É verdade. E o jacaré tem uma cara de marrento. Ele olha pro. É o rei. Bota um jacaré com um leão. Porque hoje o leão é tipificado como Satanás. Porque O leão? o leão também. Não. Você sabe que o leão. Não, Jesus é o leão da tribo de Judá. Mas Tiago fala. Qual Pedro é que é? Pedro fala que ele ruge como um leão. Como? Mas ele só ruge. Você sabe que o leão não faz nada? Quem faz as coisas são o quê? São as leoas. Sabe o que ele faz? Eu tinha um amigo, 30 anos atrás, ele era missionário na África. Ele disse que leão é um par-na-saco. Sabe o que ele faz? Ele manda as leoas cavam um buraco e tá cheio de animais para ele pegar. Então o que ele faz? Elas cavam um buraco. A única... Não, ele corre coisa nenhuma. A única coisa que ele faz... Ele ruge no buraco, fala, aquele buraco ressoa, os animais que estão até 1, 2, 3 quilômetros de distância ficam com medo. Ele faz isso. Então, quando ele fica rugindo, isso é assim.
Elas vão atrás, os bichinhos todos correndo e elas vão e pegam e trazem para ele, ele come e não faz nada. Hoje o diabo não faz nada. Ele apenas ruge para assustar o povo de Deus, porque ele já foi desdentado. Ele não faz nada. Não, mas isso é uma outra coisa, não vou... Para terminar. Outra aula. Conclusão da história de Jó. Depois de ser iluminado pelas palavras de Deus, sabe o que Jó falou? No final disso. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ou seja, quando Deus mostrou para ele que o behemoth, o coisa, Deus deu em direito, porque Deus é muito... Ele sabe falar, né? Ele não é como Deus podia chegar, Jó, você é orgulhoso, sabe isso aqui. Não. Ele deixou os amigos mostrarem, falar, acusar, chegou lá, tá vendo o behemoth, tal, isso. Ele disse, agora eu entendo. Mais um pouquinho, 5 minutos. Apocalipse capítulo 12, versículo 3, 4, 7 e 9. O que eu estou dizendo é o seguinte. Cadê aqui? Aqui. Lúcifer era o governante do mundo de outrora. Ok? Encheu de orgulho e tal, Deus teve que julgar, e aconteceu com ele, que eu vou ler agora, e Deus teve que julgar, inclusive, todos os animais, acabou. O mundo ficou parado por algum tempo, e Deus sempre precisa de um novo governante. Você acha que isso... Uma pergunta que não quero criar polêmica também, mas só se tem a ver. Porque diz que a Terra foi atingida por um meteoro. Que resultou na... Esse meteoro podia ser o próprio Satanás, lógico. Caiu na Terra. Tremendo meteoro. A ciência sempre sabe que aconteceu alguma coisa e acabou com a Terra. Foi ele e 1/3 dos anjos que fizeram um estrago tremendo na Terra. Tá? Lógico. Se ele chama o meteoro, tal, isso, aquilo, nós sabemos que foi o próprio. Rolou um rock zoom, então. Tremendo. E olha, lembra que era lindo e maravilhoso. Tudo. Muito bem. Depois, deixa eu só ler texto para terminar. Apocalipse 12, 3, 4, depois 7 e 9. João tinha visto essa visão. Para confirmar, interessante, que ele viu isso na visão do Apocalipse, de uma maneira clara. Os outros profetas, Isaías e Ezequiel, falaram isso. Ele não tinha a menor ideia do que estavam falando, quase 5.000 anos atrás. Caiu do céu. Eles sabiam que era um rei de Tiro, que era um cara orgulhoso, mas eles começaram a falar do rei, ele começou a falar do rei de Tiro, do texto que eu li no início, e eles começaram a profetizar sem saber. Tanto cair do céu orgulhoso que fosse criado pelas vezes. Como você imagina? O que eu estou escrevendo aqui? Não entendeu nada, mas hoje nós entendemos que ele estava se referindo a isso. Por isso que Jesus mesmo falou com os discípulos. Você lembra, teve um texto? Jesus preparou de 2 em 2. Mandou o grupo, 35, não foi? 35 duplas. Sai e prega o evangelho. Aí ele disse, vão. Aí eles voltaram, tá lembrado do texto? Jesus, cara, nós expulsamos as pessoas, eu e fulano, nós íamos, e fulano expulsava demônio, os demônios se nos submetem. A gente foi lá e falou, Jesus falou, pode parar. Eles estavam querendo que Jesus falasse, uau, vocês são o máximo. Queria um elogio. Hein? Queria um elogio. Jesus olhou e falou. Todo mundo disse, agora ele vai dar maior força pra gente. Jesus falou assim, sabe uma coisa? Eu via Satanás descendo do céu, sendo expulso do céu. Ué, pô, cara, cortou a nossa. Você já viu esse texto na Bíblia? Eu quero que só ia usar mais adiante. Muda o assunto. Muda o assunto. Eu falei, pô, Jesus, a gente chega aqui, tu manda, prepara a gente, manda não levar o forte, dinheiro, nada, que na hora vai, a gente vai, os demônios se não submetem. Agora o Senhor vem, o que tem a ver Satanás cair do céu? O que Jesus estava querendo dizer para ele? Orgulho. Cuidado com
com orgulho. Aí Jesus continua dizendo, alegrai-vos sim. Ai, que bom. Não porque os espíritos se vos submetem, porque eu dei autoridade para vocês sim, para pisar serpentes, escorpiões, demônio que for, e toda autoridade sob o poder do diabo. Alegrai-vos não porque vocês fazem isso, mas porque os vossos nomes estão arrolados no céu. Olha que diferença, Jesus está dizendo, cuidado com o orgulho. Jesus viu tudo isso, eu vi quando Satanás foi expulso do céu. Então hoje nós corremos no mesmo risco. Eu expulso o demônio, eu prego bem, eu tenho uma grande obra, eu tenho a doutrina melhor, eu falo isso. Ei. Jesus está dizendo, cuidado. O homem que está no meio da visão, com pedras preciosas, manifestando os dons de profetizar, cuidado. Por isso que eu estou usando o exemplo de Satanás. Não é para você conhecer, o meu irmão. Não. Essa aula não tem valor nenhum se você não colocar isso dizendo, uau, caramba, eu tenho que cuidar, o meu dinheiro não é meu, é de Deus. Se você acha que é seu, a injustiça, olha, meus filhos, olha, porque a nossa justiça, nós sempre achamos que tudo é nosso. Deus não deu a Lúcia para governar o mundo, administrar, como não deu a igreja. Ninguém é dono de... Você não tem nada hoje na sua vida. Se você não captou isso, você não entendeu nada dessa aula. Nada. Nada. O nosso orgulho é também, não, esse dinheiro é meu, suei, trabalhei, igual dízimo, não, vou dar 8%. Não, é muito. Pastor é ladrão. Se tivesse uma boa coisa, a gente levava com a gente, né? Exatamente. Não leva nada. O próprio já falou, mulher, você fala como doida. Não viemos e não vamos voltar. Então, a aula é essa. A única coisa que nos salva de tudo isso é ser cheio da vida de Deus. Acabou. É por isso, hoje, a liderança, a igreja não foi edificada, sabe por quê? Porque nós estamos igual o Jó. Deus tem que, às vezes, tirar certas coisas da vida de muitos pastores, líderes, irmãos, para que eles se confrontem. Eu espero que você sonhe com Leviatã e Behemoth. Ninguém diz amém isso, né? Não. Sabe por quê? Porque você tem que olhar. Eu disse, toda vez que Deus te abençoar, toda vez que você pregar uma boa mensagem ou dar uma boa aula, você curar alguém que ninguém conseguiu, você... Aí vem pior do que o orgulho é a falsa humildade. Não. Pois não, são seus olhos. Faço uma tatuagem, né? De um jacaré. Deus, olha, quando Deus nos abençoa, seja financeiramente, com filhos saudáveis, você tem que ter mais temor de Deus. Mas aí, né? Mas aí vem o diabo e diz, não. Quando Deus te dá a inteligência de alguma coisa, foi o problema de Eva. Ele tinha sabedoria, não tinha? Só que agora ele usava aquela sabedoria para o mal. Ele disse, Eva, qual é? Não é nada disso. Você vai conhecer tudo como você é conhecido. Existe, Paulo, eu sei que muita gente vai dizer, esse cara é muito radical. Eu sou radical nas coisas que a Bíblia é radical. O conhecimento humano desculpa, eu vou falar em inglês porque não pega, é shit para baixo. Puro shit. Aliás, bullshit de touro, que é desse tamanho. A gente temos que... Salomão disse, quem aumenta sabedoria humana, aumenta tristeza para si mesmo. A sabedoria que nós temos que ter é essa aqui da palavra de Deus. Porque a sabedoria que Deus dá é com muita humildade. Você diz, uau. Você quer ser sábio? Comece a buscar as coisas de Deus. Eu não preciso de aula de catecismo, de igreja, tal, isso, aquilo, tudo. Isso é bobagem. O cara vai, né? Ele faz um curso disso, pode.
Paulo escreveu um livro na Bíblia. Só um. Para arrasar com a cultura humana. O livro de Gálatas, aos Gálatas, na Galácia. Porque lá, a maior biblioteca cultura do mundo estava lá numa biblioteca de Alexandria. Caraca! Era um Wikipedia e um Google. Um Google com Wikipedia, com tudo. A Bíblia diz que os gregos buscam sabedoria e os judeus sinais. Mas nós buscamos o que? A Jesus Cristo, que é a sabedoria de Deus. Então, cuidado. Eu não estou dizendo que você tem que ser burro, que não tem que isso, aquilo. Você tem que, antes de mais nada, procurar a sabedoria de Deus. Porque senão, você vai começar a se encher, eu tenho um grau disso, um grau daquilo, e bota aqui, e tal, isso, aquilo, bota uma farda assim, bota... O cara se acha. E é isso que Satanás gosta. Ele sutilmente diz, não, cara, você é o melhor é o máximo. cara que é doutor em... Como é que fala? Em Divindade. Mas vamos entrar aí, né? Gente, eu não quero julgar ninguém, mas eu quero a sabedoria de Deus em mistério oculta que Ele revela aos simples, aos que não têm justiça própria. Essa eu quero, porque essa revela a sabedoria humana, demoníaca e animal, que é a sabedoria desse mundo que Pedro diz. É demoníaca, é inspirada pelo o Satanás que se tornou adversário. Então, não, eu tenho que estudar 3 coisas. Eu não estou fazendo apologia à burrice aqui, por favor, não é isso. Se você estuda alguma coisa, isso, aquilo, estuda, aplica isso com as coisas de Deus e se você tiver projeção, isso tudo mais e ganhar dinheiro, lembre-se que ainda tudo pertence a Deus. E não pertence nada a você. Vamos continuar na próxima aula. E eu tinha que ter terminado hoje. Putz. Só que, facinho para terminar aqui, ó. O governante do mundo de outrora foi Lúcifer. Você acha que Deus trouxe você para cá? Pra mim, te pra dar. Para aqui? Estados Unidos. Ah, Para Estados você meio Unidos. que ralar, Pô. te dar uma A minha filha já sabe de tudo. Eu não preciso. uma verdade. revelação disso, que se você Tudo. estivesse no Brasil, você não seria um bicho, Com- uma coisa assim? Estaria... Um doutor, Ló- uma coisa. Deus me botou 16 anos aqui para comer a expressão pão que o diabo Tirou amassou. as palavras da minha boca que eu ia falar. É. Que esse lugar aqui é perfeito. Perfeito para você olhar o seu... Pra trabalhar nessa área aí. Miguel. Seu cocô da mosca. Exatamente, você está na escola do Espírito Santo certa. Porque Deus vai te usar e Deus vai me usar mais do que qualquer coisa, porque a visão foi dada. Mas quando Ele fizer isso, você vai sair e vai dizer, meu Deus, tem misericórdia de É mim. isso que dá força pra gente. Entendeu? Tem misericórdia, meu Deus, eu orei, o cara ficou cego, ficou coisa. Eu falo que quem Vai vem dos embora. Estados Unidos se aproxima demais de Deus. Se aproxima mesmo. E foi aqui que eu antes fabricava mensagem. Aqui Deus dá revelação, verdades, visões, e trabalha, e você aprende. Eu digo, meu Deus, eu vim estudar a Bíblia, eu sou pastor faz 40 anos, eu vim estudar a Bíblia de 18 anos para cá. Porque não é tão difícil pregar uma mensagem. Não é difícil. Pega chave bíblica. E dá muito mais do que, sinceramente, se a gente estivesse lá, se você pensa bem. Então, o deserto tem sido... Lógico, o deserto é exatamente. Todo mundo não Exatamente. não tem carro, coisas que no Brasil Tem. ia custar Olha, se, muito, todos nós temos, e Deus, não, toma aí minha filha, vai ter um carro novo, quer uma casa bonita, quer passear em Orlando, vai na Disney. tudo isso prova muita coisa. Por isso que eu tenho o melhor carro do mundo. O meu carro eu não troco, não vendo pra ninguém. É abençoado, pastor. Você vai dizer... E as pessoas olham e dizem, o pastor não está na bênção, não. O carro dele... o fulano não pode estar na bênção, não tem isso, aquilo. O cara não tem dinheiro para isso, não está na bênção. Eu estou na bênção porque eu recebo, sabe o quê? Efésios. Toda sorte de bênção espiritual das regiões celestes, que são divididas. Carro é porqueira. Meu carro tem a briga de sapo dentro dele. Sapo Tem...
O motor. Servir. Lá no Brasil, Miguel, você está. Eu estou dizendo, é uma escola. Leva algum tempo. Foi o que aconteceu. O Jó demorou 7 dias para ele ver isso. Foi rápido. Foi rápido. Temos que ser como O nosso Leviatã em Behemoth aqui é tremendo. Sabe por que Deus faz isso? Você deve agradecer a Deus por não ter mais nada, perder o status disso. Sabe por quê? Porque tem uma outra coisa. Fala. Quem será o governante do mundo vindouro? Nossa. Ah, esse aqui é o problema. 10, 5, O mundo de outrora foi Lúcifer. O mundo de hoje, quem governa o mundo de hoje? Sabedoria humana? Os políticos. É uma mistura. O Satanás, que era o ex-Lúcifer, O desdém. ele usurpou novamente o mundo. Por quê? Porque Adão e Eva foram criados para ser o novo governante do mundo. Foi ou não foi? Foi. Adão e Eva. Ele corrompeu. Adão e Eva. Que foi criado como? Não tinha nada de pedra sobre Adão e Eva. Barro. Barro! Deus aprendeu com a lição. Ele disse, eu vou fazer novamente um anjo, tal, isso aqui. Foi Barro governado por anjo. Barro puro. Que Não, mais? Não, mais se uma você coisa. fala de negócio. Ah, e mais uma coisa. Não fala pra gente. Agora acho que no final, pode falar. O barro era a poeira da terra. Hum. É só você ler. Eu já li, aqui na minha Bíblia não tem. Também já li. Ah, Lei da mulher dela. Fala Meu na Deus do céu, Mas tá aqui, ó. Satanás não é o príncipe desse mundo. Deus criou o homem Aonde tá isso? pelo pó do barro e por uma neblina Então fala onde que tá. saía da é terra. o versículo anterior. Mas qual é? Gênesis o quê? Então eu vou ler. Bom, gente, eu queria acabar aqui, mas vocês estão me adiantando. Tudo bem. Olha só, olha como Deus é sábio. Ele disse, eu vou botar. E ele lembra que na visão tinha um homem cheio de pedra, mas que ele. Ele soltava o barro. Literalmente, né? Literalmente. Abubá. O que isso significa? Eu estou quase terminando. Olha o que diz aqui. Não, Gênesis 2, de 4 a 7. É, mas o Essa é a gênese dos céus. Gênesis no hebraico significa o quê? O princípio de tudo. O início de tudo. Esse é o início de tudo dos céus e da terra. Quando foram criados. É que a gente só lê. Não, Gênesis 1, 26. Deus criou o homem, soltou isso aqui. A gente pula. O livro de Gênesis, estão todos os 2 capítulos de Gênesis, são todos os mistérios da Bíblia inteira. Mas a gente só lê, não. Eu só sei que criou o céu e a terra, depois Criou o homem. Eva que comeu a maçã, que nem era porcaria de maçã, Era como? era alguma coisa, não sei o quê. Aí vai o homem, fez isso, depois vem a briga de... A gente pula. Mas aqui tá, esse é o início do céu e da terra quando foram criados. Quando o Senhor Deus os criou. Estou lendo a Bíblia, Gênesis 2, 4, 5, 6, 7. Não havia nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Porque o Senhor Deus não fizera chover. Nunca, não tinha chuva. Não existia chuva. Como é que tinha uma neblina? Bom, vamos lá. E também não havia homem para lavrar o solo. Não tinha homem, não tinha nada. Mas uma neblina subia da terra. Todo mundo sabe o que é uma neblina, né? Vinha da terra, não podia ser do céu, porque não tinha nuvem, não tinha chuva. Com essa neblina, devia ser meio aguada, né? Meio Úmida. úmida. Né? Saiu da terra essa neblina, e junto dessa neblina úmida, tinha o pó da terra. Juntou, aliás, o homem é pó e água, né? A nossa constituição física é isso. Eu disse, como é que eu nunca vi isso? Para mim era só do pó. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então, com essa neblina e essa poeira, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Aí Porque fala barro- então dessa barro- neblina. Fala, eu estou lendo a Bíblia. Porque o Aqui a minha não barro... fala a mesma coisa, a minha é diferente. Você vai pensar... Ó, Jesus, José Maria. Pó A é minha pó. diferente. E barro é úmido. Para ter Pó, barro... barro, exatamente, para Pó Deus é poder barro. moldar, Tem que ter umidade. tem que ter humildade. Ah, por isso que o nosso corpo é 70% água. Água e o 30% barro. Deus não fez, porque ele podia, ele disse, não, agora eu vou fazer, não, ele disse, vou fazer bem barro.
Você tem que ver essa evolução. Mas Tá o que bom. tem a ver isso, essa neblina? Que não é só pó. Que eu não fui feito só do pó da terra, mas de uma neblina também. Porque eu Mas sempre... é uma descoberta. Você sabe de uma coisa? Se você... Tudo que você descobrir, tudo que você descobrir aqui, vai ter mais adiante alguma ligação. Um significado. Vai ter. Com ouro, prata, bidélio. Eu descobri na aula, sem ser a próxima outra, sobre o peitoral do juízo, por Mas essa exemplo. frase, não é descobrir. Eu tive uma revelação. Quando Jesus enfiou a lança, não saiu água? Saiu água e sangue. Por que água e sangue? Barra e neblina. Não, mas por que água e sangue? Que saiu vida. Porque Jesus morreu na cruz para Nos lavaram. lavar do pecado e a água é símbolo da vida. Lavou o pecador, tem que encher da vida dele. Isso não acontece na igreja. Não, eu sou perdoado, então eu vou para o céu, acabou, vou viver minha vida. Tá ferrado. Tá ferrado, sabe por quê? Você não vai ser governante do terceiro mundo. Quem será o governante? Hoje, Satanás, como usurpou Adão e Eva, pisaram na bola, ele tomou a terra novamente. Os governantes. Só que ele usurpou a força e Deus criou o homem para dominar. E hoje, Tomar de volta. anjos e homens inspirados pelo diabo é que dominam o mundo hoje, não é isso? Deus deixou. Aí eu... Mas agora o plano de Deus, O milênio. exatamente aqui, quem vai governar Qual vai comer? no milênio? Jesus. A Bíblia diz claramente que é o homem. Fala aí. Com Jesus, né? Lógico, Jesus vai estar à frente, porque ele não é bobo. Entendeu? Tá aqui, ó. Eu já disse, eu sou do popular. Vou ler o texto e não vou dizer onde está, e eu vou terminar agora. Pô, não vai dizer. Não. Não, porque é só lá. Eu vou botar no Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir. Ou seja, o mundo que há de vir, Deus não vai ser anjo que vai governar. Aqui já tem experiência horrível, Embora aqui também. eles até quisessem, né? Ele disse, não vai ser mais a anjos. O mundo que há de vir. Ou seja, São aqueles... há um mundo que há de vir. Tem crente que nem sabe que vai ter um próximo mundo. Ei! Por isso que ele manda, por isso que ele diz que só vai reinar quem beber desse cálice, ou seja, porque o cara que beber do cálice do sofrimento, desprezível, não sei o quê, Lógico! não vai se soberbecer quando... Lógico, porque senão a história vai se repetir. Você entendeu? É verdade. Então, todo mundo está preocupado em reinar aqui nesse mundo, está perdendo tempo. Porque o âmago de Deus, de 14 bilhões de anos atrás, está exatamente aqui em 1000 anos. Aqui, esse tempo de ano de outrora teve 14 bilhões de anos. Fiasco. Entregou o anjo aquilo mesmo, fez bobagem. Deus acabou com tudo. A mesma coisa hoje, deu o homem para fazer. 6 mil anos. 7 mil anos no máximo, não resolveu. Deu para Adão e Eva, não resolveu. Deu para Israel não dominou nada. Depois veio a igreja hoje domina o mundo? Não domina nem eles próprios. Mas vai ter um remanescente. Por isso que na sabedoria de Deus, ele tirou de Israel uma tribo, de uma tribo uma família. Da igreja toda vão ter os vencedores. São aqueles De novo, que vão ter que passar pelas 7 igrejas do Apocalipse, que pode fazer isso aqui. Então, por isso que esse escritor aqui diz que não vai ser anjos que sujeitou o mundo que há de vir. Ou seja, a era milenar, quando Jesus voltar. Sobre o qual estamos falando antes. Alguém em certo lugar deu pleno conhecimento dizendo, esse escritor pega sempre um outro texto na Bíblia, que foi um outro salmo, e ele fala assim, que é o homem que dele te lembra. Ou seja, o mundo vindouro não vai ser dirigido por anjos, mas vai ser dirigido por homens. Que homens? A igreja é uma piada, fala assim, algumas doutrinas. Todo mundo que morreu aceitou Jesus, e tal, isso aqui, vai para o milênio. Todo mundo!
Aí ele fala que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aí Pra entra de reinar. novo E então veja, aqui o milênio vai ser a era melhor, mais do que o mundo de outrora, mais do que esse mundo, porque Jesus vai estar junto. E ele vai selecionar a era da igreja, a era da seleção, quem vai para o milênio e para o reino. Vou mostrar isso no estudo em 70 aulas, de 1h30, para que ninguém tenha dúvida. Vamos começar a gravar, porque eu vou voltar lá de trás. Porque existe tudo na Bíblia, os 3 sábados de Deus. Tem a ver com isso aí? Tudo tem a ver. tudo tá amarrado aí. Tudo na Bíblia são 3 mundos, as 3 fases do universo. Os 3 evangelhos. Peraí, 3? Tem 3 evangelhos. Não, mas a gente diz, não, evangelho da lei. Não existe, evangelho da lei não existe. Só existe um evangelho, que é o da graça, e tem o do reino, que é completamente diferente. Tem boas notícias. E Mateus, Marcos e João são as boas novas que compõem o Evangelho. São os evangelhos que compõem o Evangelho. Que são até cópia. Porque Marcos copiou tudo. Entendeu? Presta atenção. Quem é o homem que dele te lembres? Pergunta. Ou filho do homem que o visite? Olha aqui, eu adoro isso aqui. Fizeste-o, quem? O homem. Por um pouco menor que os anjos. Deus, ele para governar o mundo vindouro, se fôssemos nós, íamos botar não só coberto de pedras preciosas, mas Deus disse, não, eu vou fazer um homem que tem até menos poder do que os anjos. Mas de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Eu acho que Lúcifer, Eu vou parar. hoje deve olhar o plano de Deus, ele deve ficar doente. Doente. Se ele vê tudo que deu com Lógico. Jesus, tudo que ele planejou. Mas, Bruno, é bom você falar isso, porque hoje poucos cristãos veem toda a economia de Deus. Essa é toda a economia de Deus. Porque ninguém tem a revelação e não é pregado. E nem todo mundo É pregado, sabe o que é pregado? A mesma coisa que o sistema do mundo faz. Vamos ganhar dinheiro, vamos ter sucesso, vamos ser importantes. Jesus falou o inverso. Vitorioso. Vamos ser desprezíveis. Tudo que você tem é de Deus. Se Deus te dá 2 bilhões de dólares, dá tudo para Deus. Essa pessoa, peraí, esse é candidato para o reino. Porque no reino, na parábola de Lucas 19, Jesus falou, muitos vão reinar sobre 5, 10 cidades, outros vão reinar sobre nada. Vão reinar na Gerena. Mas para isso tem que montar toda a visão. Paulo disse, Timóteo, não fique envergonhado por eu estar preso, não, estou dando glória a Deus aqui. Ele escreveu uma carta aí. E porque Timóteo era um bunda mole, como a gente diz. Ele é fraquinho e tal. Ele disse, Timóteo, exerce o teu ministério. E tal, isso, aquilo. Aí ele fala assim, meu filho, não te envergonhes da minha... A palavra de Deus está algemada. Não está algemada, eu estou. Mas a palavra de Deus, ela é livre. Prega o reino, prega a palavra. Eu ia falar uma coisa, esqueci o que era. Enfim, candidato para o milênio é a pessoa que vê essa história aqui do mundo de outrora, do mundo de hoje, e diz, eu quero isso aqui. Aliás, Mateus 6,33 diz o quê? Buscai primeiro o reino milenar e todas as coisas vão ser acrescentadas. A mensagem que é pregada na igreja, os cristãos procuram primeiro todas as coisas e nem sabem que tem reino milenar. Então estamos buscando sucesso. Estamos buscando isso. Sucesso é a pessoa que abre mão deste mundo, que nega a sua alma, toma a sua cruz, que pega o seu Behemoth, Leviatã e o Esquimal, diz nada disso. Isso não é para mim mais importante, Jesus é mais importante. Jesus é mais importante do que religião, do que a doutrina, do que conhecer a Bíblia. É uma pessoa.
Porque no reino não vai ter doutrina. Vai ser a pessoa. Quem está cheio da vida de Deus, reina. Quem não está, por mais que pratique as obras de expulsar demônio, de fazer isso tudo, foi contaminado. Você está contaminado. Tem que descontaminar isso. Então, que o Senhor tenha misericórdia da gente e graças a Deus que você está ouvindo essas coisas. Dê graças a Deus, não a mim. Porque o meu ministério é levar pessoas para o reino. Se você já é salvo, agora a corrida final é mais difícil. Então, não reclame da sua vida. Porque não tem vindo. Você tem o reino pronto a despontar. E Jesus disse, alguns que estão aqui entre nós, que esse vai ser o final do arrebatamento, não vão experimentar a morte até verem o Filho de Deus entrar no reino. Ele falou aquilo naquela época, então quem estava lá teve que Ser arrebatado. falar em arrebatamento. Ninguém nem sabe. Pergunta na igreja, pergunta para os pastores, o que é o arrebatamento? Ninguém sabe. Vão falar, é o Left Behind, já viu? Vê o filme que você vai ver, ele nem sabe. Não sabe. Porque tem 3 arrebatamentos. Está tudo na Bíblia. É que a gente lê a Bíblia, olha, foi isso que eu fiz 16 anos aqui. Então eu trabalhei como coisa, olha, nunca fui tão humilhado na minha vida quanto o tempo que eu passei aqui. Nunca fui privado de tantas coisas. Mas esse é o Leviatã que tem que sair. Mas eu nunca busquei tanto a Deus, nunca os meus olhos foram abertos para tantas realidades que eu não abro mão mais hoje disso por nada nesse mundo. Então, que o Espírito Santo continue a falar a você. Bom, tem um... O Marcão fez um comentário aqui que diz de novo... Ô, Marcão, tá aí? Muitos são chamados... Ou é Marcão ou é Daniel, eles estão juntos lá. São chamados mais poucos escolhidos, ele fala que muitos chamados não querem, na verdade, né? Não querem, muitos são chamados não querem Passar por ou Muitos chamados ou ser foram... escolhidos, vamos dizer, entendeu? É verdade. Aí Deus o tem um plano, mas Rodolfo eles- está fazendo uma pergunta para você. Ô, Rodolfo, como é que tá? Paloma? Pastor, é possível que aqueles que vão reinar com Cristo já tenham sido escolhidos por Deus? E que apenas esteja sendo manifestado agora aquilo que ele já preparou antes? Poucos escolhidos não nos leva a crer nisso? Deus sabe de tudo porque Ele desenhou todas as coisas antes da fundação do mundo. Até a queda, Ele desenhou, Ele arquitetou. O mundo não foi por acaso, não foi surpresa para Deus. Se Deus trouxe o Rodolfo, o Marcão, o Miguel a ouvir essa mensagem, é porque... Quem está ouvindo essa mensagem está potencialmente pronto, se cumprir, para ir para o reino. Eu vou dizer uma coisa, poucas pessoas no mundo. Então, você vai dizer, não, mas tem outras pessoas que falam do milênio, que vão reinar. Só que 99% delas dizem, todo mundo que aceitou Jesus de verdade, e já vão para o milênio automaticamente. Mesmo aquele safado que dormia com a madrasta e não resolveu o problema, que nunca abriu mão, nunca deu dízimo, ele foi salvo, mas ele nunca fez nada para Deus, nunca se envolveu com os irmãos, nunca amou nada. Ele foi salvo. O outro que abre mão de tudo, vão os dois. Por isso que o reino é para provar, né? É para provar antes de ir para a eternidade, para a Nova Jerusalém. Quem realmente... Você acha que todo mundo vai para o mesmo lugar no reino? Não. Não pode! Seria injustiça de Deus. Mas a pergunta dele é a seguinte: você acha que Deus predestinou Lógico. gente para ir para o milênio e outros Lembra? para a Gema? Já está. Veja. Já está predestinado. Veja, já está determinado, óbvio. Lembra que a mãe de Zebedeu, eu não sei. Nem Jesus falou, olha, isso compete ao pai. Lembra a mãe de João e Zebedeu, as filhas de... Aquela mulher que disse, Senhor, Eu acho que não. veja, Eu acho também acho que que não. Deus coloca todo mundo na corrida. ele bota, mas ele sabe, lógico. Por antecipação ele sabe. Jesus respondeu e disse, mulher, Que eu esmurro em meu corpo e reduzo Lógico. ser desqualificado. veja, Eu acho que Deus dá o acesso à mensagem e agora se vira, meu.
Mas isso é o básico da mensagem. Mas o que ele perguntou Fala que é por esforço da pessoa? é por a esforço. pessoa. Então. Lógico. Então ele já sabia que eu acho que- Satanás, que Lúcifer Lógico. tudo. Com certeza. Nada é surpresa para Deus. Essa Agora, coisa é por esforço. Rodolfo Tanto- deu polêmica aí. Rodolfo, Mas é uma coisa Predestinado. pague o preço, Nós meu irmão. somos predestinados à Lúcifer- salvação, mas não ao Lúcifer, dele. Lúcifer Mas- foi chamado, mas acabou que não foi escolhido, porque ele fez errado e perdeu o reino dele, o reinado dele, entendeu? Ele, Então é mais ou menos assim. ele perdeu realmente. Deus ele te escolheu, você... Não, trazendo assim para essa realidade. Não é isso. A grosso modo. gente já- A predestinação tem a Acabou, ver hein? com a salvação e não com a sua participação no reino. Assim. A Paulo diz assim, Pedro fala assim, esforçai-vos para ganhar a salvação da vossa alma. Aí ele fala uma coisa assim, aos eleitos o quê? Os eleitos para a salvação, ele está se referindo, né? Dos eleitos, aí ele diz, para confirmar, Paulo usa muito isso, para confirmar a vossa vocação. Peraí, eu fui eleito, mas eu tenho que confirmar a minha vocação como? Para ser pastor. Não, Pra governar no para meio. governar no reino. Tem que ser confirmado isso. Uma coisa é eleição. Eu vou falar é por isso que eu digo. Algumas coisas eu vou mostrar depois quando falar sobre, porque lembra a parte final da visão? Quando o barro, que significa uma coisa, diz que ele foi todo iluminado e ele foi arrebatado ao céu. Sem barro. Lógico. Que essa olha, você já pegou, essa é uma condição para alguém ser arrebatado. Quem quer, eu perguntei aqui, quem não quer passar pela morte? Eu não quero. Então existe uma possibilidade de ser arrebatado vivo. Algumas pessoas já foram. Pegue o exemplo, eu vou usar o exemplo de Enoque. Ele andou tanto com Deus, que Deus se agradou tanto dele, que ele não experimentou a morte. Lembra o Enoque? Que é o símbolo da igreja. Mas hoje, olha, existe, como eu disse, existe alguns arrebatamentos que nem todo arrebatamento é para o céu isso aqui. Então eu vou deixar para a parte final, tá? Porque nós estamos na Só parte pra das terminar, pedras. então, só para finalizar aqui, aí o pessoal não faz uma pergunta agora, porque daí a gente quer terminar a aula. Só para terminar, o Marcão falou o seguinte, os não escolhidos participarão do reino, mas não reinarão. Aí eu falei para ele, Gena, ele falou, beleza, Gena, mas e depois? Depois Depois, cara, tribunal. Depois, enquanto tiver milênio, aí é que tá. O tribunal Tá, branco. mas Presta vamos ser atenção. breves, só pra não... A aula que eu vou gravar no live stream vai explicar isso com 60 aulas de 1h30. Tenha paciência. Então deixa pra lá. Vou deixar para a aula porque exatamente vai mostrar Não fomos todos os... arrebatados. Eu vou usar todas as passagens Há uma bíblicas. polêmica em casa, ele falou. Você Então. perguntou. Entre Adão e ele. Provavelmente. Entendeu? E a Paloma, para terminar agora, falou, o reino mostra que Deus é justo. Por isso que ele vai... Exatamente, concordo, Paloma. O reino mostra a justiça de Deus. Porque no final de tudo isso, Satanás vai vir e tal, isso aqui. Aí os ímpios vão ressuscitar e Deus vai ter que julgar os ímpios. E Deus vai ter que julgar no tribunal de Cristo, no trono branco, no trono branco. Então, para Deus mostrar a sua justiça, ele não pode ser injusto. Porque a primeira coisa, se eu sou um mártir, se eu sofri pelo Evangelho, se eu abrir mão disso tudo e vou para o milênio, e um outro cristão que não está nem aí para Deus, para nada, salvo, vai para o mesmo lugar, a primeira coisa que eu ia falar no tribunal de Cristo é, Jesus, me desculpa. Lógico. Com todo respeito, graças a Deus, A minha humildade. receba uma coisa, mas eu conheci esse cidadão lá. Entendeu? Ele pintou, abordou, nunca se envolveu Mas você contigo, acha nunca... que Deus- Você acha que nós dois vamos pro... Tanto que a parábola não diz isso. Não diz. A parábola da candeia lá, da coisa, também não diz isso. Então, mas Deus não criou noiva, né? Deixa eu terminar o Noiva, negócio. escuta aqui, noiva
pronta. Você vai depois. Lazy e noiva certinho, Lógico. rápido. Eu vou gastar 5 horas para falar sobre Ele criou as noivas as para noivas se prepararem. se prepararem. Não tem uma noiva que ele já sabia que ia ser... Tem que se preparar. Vai ser aula Então, das mas- bordagens. Ele não predestinou gente que vai ficar para trás, que não vai querer e que vai passar pela Não. gema. Não existe isso. Não. É a pergunta. Afirmação. Essa é a pergunta Não do existe economista. Não existe isso. Glória a Deus. Oportunidade, depende, mas cada um fazer a sua própria janta. Glória a Gente, Deus. vai ter aula pra vocês olharem Ô, depois David, online. Vamos terminar na aqui, próxima- baixou o espírito de confusão. É. Baixou o espírito de Lúcifer, né? Ó, Não! a próxima aula, deixa eu ver, é isso? E eu já Só quero. mais uma pergunta. Quando Deus Ah, meu criou... Deus, não vai ter Não, tacar hoje. só uma Depois vai acabar pergunta. de Por que não vai levantar falar mais? Não, eu tenho uma dúvida. É. Quando Deus criou o Leviatã e o Behemoth, ele já criou com esse orgulho, com isso? Ou Lógico. ele foi Possivelmente, com a coisa do com Lúcifer? o Lúcifer e tal, ele influenciou, na verdade, ele influenciou. Quando Deus criou Talvez foi por tudo bom. influência de Tudo, Não. lógico. Foi influenciado pelos demais. Porque você fala que ele era o rei dos animais Animais orgulhosos. Orgulhoso. porque Porque eram os que eu- andavam. Exatamente. Eram os que Eles se tornaram assim É verdade. depois de... Não é verdade? Eu conheço líderes que eram humildes. que se juntaram Exatamente. com os Esse é o outros. problema. Então Deus criou Exatamente. Perfeito. Exatamente. Vamos encerrar. Sinistro. Tá? Doar. Então, Sinistro quem é ovelhinha. na próxima aula eu termino esse coisa daqui, não sei se eu vou usar mais coisa, e eu quero falar sobre a última coisa que vai... Essa aula é magnífica, sobre o peitoral do juízo, que era o sacerdote, que tinham todas as pedras também, já está prontinha. É maravilhoso, fala a mesma coisa, a Bíblia, a mesma coisa, você vai rir. Você vai interpretar os rituais do Velho Testamento, você vai, meu Deus... Eu rio, eu falo, meu Deus, já sei. Usa as pedras, fala mesmo. Deus é de uma sabedoria perfeita. É essa sabedoria que eu quero. O resto, meu carro é velho. Eu dou graças a Deus que Deus me sustenta a cada dia. Tem irmãos, obrigado por os irmãos que têm ajudado, vocês que têm ajudado aqui. Vocês estão usando o dinheiro de Deus para me abençoar. Obrigado, Ronaldo. Eu vi que você botou aí. E eu vou dizer uma coisa, Deus vai abençoar vocês, eu não quero que Ele abençoe vocês mais financeiramente, não. Eu quero que Ele abençoe mais vocês espiritualmente, com revelação. É isso que eu quero. Eu não quero, vem dar dinheiro para ganhar mais dinheiro. Não. Se Deus quer, Ele dá. Se Ele não quer, é problema dele. Eu quero as bênçãos das regiões celestiais, que são 6. Eu já tenho uma aula aqui. Mas são 6 ou 7? Não, são 6 bênçãos espirituais. Não. Lá de Efésios 1, toda sorte de bênção espiritual da região celeste. Debaixo de 2 horas, senão ele faz outro vídeo. Ah, tá. Ih, tem 2 horas de aula. Eu falei, não posso pregar 2 horas. 8 minutos, então. Então, que a graça de Deus esteja com cada um de nós. Prepare-se para o reino. Deus lhe dê forças para quebrar a sua alma, para que você possa ser um vencedor. Aliás, mais do que vencedor, receba no seu coração. Eu vou terminar profetizando uma coisa. A vida que você está levando hoje é a vida que Deus preparou para você hoje, para mais ninguém. Amém. Ah, eu estou sofrendo. É isso que Deus escolheu hoje para você. Mas a leve e momentânea tribulação vai produzir eterno peso de glória no reino. Aleluia. Obrigado, Jesus. Que a tua graça acompanhe cada um, a família, os filhos, o trabalho e tudo. Em nome de Jesus. Tenha a mente de Cristo para entender estas verdades. Amém. Amém, aleluia. Pronto.